Boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo. Sempre com muita alegria que eu venho aqui receber e encontrar com essas amigas, com nossos colegas de estudo da doutrina, somos estudiosos, né, da doutrina, e que a gente possa estar estudando esse livro para refletir sobre ensinamentos, né, que são muitos. E nós vamos estudar hoje o capítulo 16, e estamos aqui sempre fazendo a gravação para colocar no canal do YouTube. O canal é Leitura de Livros Espíritas. O estudo está sempre em duas partes, pelo tempo do Zoom, né? E a gente deixa aqui, terminando essa reunião, começa na parte 2, segundo link. Agora eu vou pedir para vocês desligarem o áudio, para que a gente possa fazer a nossa oração inicial, pedindo a proteção. Então, vamos elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para os nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse estudo de hoje possam ser apreendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje com o seu amparo, graças a Deus. Então, vamos lá, meninas, compartilhando a tela do resumo de hoje. Estudo 18, estamos no capítulo 16, nós vamos fazer mais 4 encontros, porque são 20 capítulos, né? E hoje é o capítulo 16, e a gente consegue fazer um capítulo por encontro. Vamos terminar daqui a essa semana, mais 4 semanas a gente termina. Então, vocês estão vendo a tela aí, eu vou começar a ler o resumo. Nós estávamos lá no capítulo 15, né? Eles estavam lá na região inferior, né? Com aqueles espíritos todos naquele campo lá, naqueles pântanos, né? Então, eles ainda estão lá, tá? O Miranda começa o capítulo dizendo que estava profundamente emocionado com tudo que ele tinha participado, especialmente com a coragem da fé e do amor de Eurípides. E tudo que Eurípides fez, né, ao longo do capítulo 15, e o Spinelli chegou perto do grupo, que ainda estava na região inferior, e esclareceu. Nesse momento, em diversos conglomerados dessa natureza, nossos grupos estão realizando algo semelhante por todo o planeta, preparando os acontecimentos do futuro. A mudança planetária será radical, porque o progresso é inacessível e ninguém pode detê-lo, porquanto está entre as maravilhosas leis de Deus. Então, aqui tem uma inclusão aqui dos trechos de Kardec, porque isso já foi falado lá no Livro dos Espíritos, né? Que ia haver uma diferença. Na questão 783, Kardec perguntou: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta dos espíritos é: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nós estamos vendo que nós estamos vivendo um abalo, no caso, físico, né? E a pandemia veio fisicamente para provocar uma diferença moral. E isso já é porque nós estamos progredindo lentamente. Nós vimos isso no começo, no início do livro, quando falou lá que tipo já era de esperar e estavam correndo tudo lentamente. Jesus e todos os benfeitores permitiram a chegada da pandemia, né? Então, aí a gente vê lá desde o livro dos Espíritos falando isso. O Miranda vai continuar dizendo que eles estavam lá naquela região ainda dos pântanos, né? Que, repentinamente, eles perceberam uma claridade cristalina que se espraiava por toda parte, deixando ver os pântanos à sombra das montanhas. Eles ouviam o coachar dos batráquios com as lamentações humanas apavorantes que escapavam das águas lodacentas entre papoulas do brejo, ninféias, juncos e outras com seus longos caniços.
Era um espetáculo comovedor e terrível, porque ali estavam afogando-se sem cessar muitos espíritos infelizes. Nas bordas, alguns agiotas revolvendo a lama como se fossem lâminas de ouro. Imundície que a sua mente viciosa enxergava de maneira diferente. Eles enxergam como se fosse ouro, né? E ficam lá contando dinheiro e mostrando. Tem uma cena parecida no filme Nosso Lar. Quem viu vai lembrar que ficam lá mexendo, revolvendo, mexendo na lama, né? A luz branda mostrava seus aspectos horripilantes e degradações da forma da face. Desses, agiota, né? Que tem a forma da face toda degradada, transformada. Os apelos eram em gritos e revolta, reclamações e justificativas. Também se agrediam mutuamente, num espetáculo deprimente e intérmino. Também tem essa cena lá no filme do Nosso Lar, eles brigando, um pega um pedaço da lama do outro, e eles brigavam, como se estivesse pegando dinheiro do outro. Tudo da mente, né? A imaginação do próprio espírito, que está ali perturbado, né? Desequilibrado. Aí o Miranda diz que surgiu um grupo espiritual, formando uma fila indiana, que avançava pelo brejo. Alguns carregavam lanternas antigas, que derramavam uma claridade avermelhada, enquanto outros seguravam redes brilhantes que se destacavam nas sombras. Spinelli esclareceu que era a rainha Santa Isabel de Portugal, no seu ministério sublime de arrancar daquele pântano os espíritos que se encontrassem em condições de mudança de vibrações, tomados pelo arrependimento e necessitados de sinceros de amparo. A figura da senhora deslizava à frente, adornada por um fio dourado sobre a cabeça e o pescoço, como uma auréola sublime. Nós já falamos dela no capítulo anterior, já falamos outras vezes, e nesse capítulo aqui ele vai falar mais detalhes. E aí eu resolvi, porque eu também já me lembrava de ter escutado várias coisas sobre essa Isabel, Rainha Santa Isabel de Portugal, e fui pesquisar, achei um monte de coisa interessante que eu não lembrava. Só para lembrar que quando ela estava encarnada, Isabel de Aragão nasceu na Espanha por volta de 1271. Esse ano aí, gente, é depois de Francisco de Assis, depois de Clara, né? Era aquela época que vinham esses benfeitores, e ela morreu em 1336. Era sobrinha neta da Santa Isabel da Hungria. Eu também li que teve gente falando que ela era o mesmo espírito, mas isso aí eu não tive comprovação, então não coloquei aqui. Ela foi rainha consorte de Dom Dinis, que era de Portugal, ela era espanhola, né? Aquele negócio de juntar um país com o outro, e ela ficou para a história com a fama de santa, tendo sido canonizada em 1625. E aí ficou popularmente conhecida como Rainha Santa Isabel. Agora, o interessante foi lembrar, né? Quer dizer, eu já tinha ouvido, mas não tinha ligado a pessoa. No dia 8 de julho de 1927, Chico Xavier tinha 17 anos. Foi quando ele começou as psicografias, no dia 8 de julho. Começou seu mediunato. 2 dias depois, no dia 10 de julho, ele foi surpreendido com a visita de uma ilustre senhora, que mais tarde ele soube que era a Rainha Santa Isabel. No quarto do Chico, nimbado de um lilás prateado, Isabel conclama-o a divulgar a doutrina espírita aos povos de língua portuguesa. Ela falou com ele, eu li que ela falou com ele em espanhol, né? E ele não tinha estudado, mas entendeu tudo. E ela falou para ele distribuir aos pobres pães que lhes saciassem a fome. Teve uma pintora que fez o quadro, aí, ó, fez esse quadro, ele de joelhos e ela lá, né, com uma bandeirinha na mão, né, com a roupa, e essa Santa Isabel, essa Isabel de Aragão, ela era altíssima. Num desses vídeos que eu assisti, ela tinha quase ela tinha 1,70 m e pouco. Para essa época, as mulheres não eram altas, né? Então, acho que 1,74 m, se eu não me engano. E aí ela vem enorme, né, majestosa. Esse quadro aí foi feito por Marília Chaves. E eu vou deixar para vocês depois aqui o link do Face, tá? Está até colocado aqui. Deixa eu ver se eu passo para vocês. Vou passar aqui para vocês aqui agora. Do Face, o lugar que está uma outra informação também. Estão vendo aí? Não, né? Deixa eu ver aqui. Facebook. Deixa eu ver se eu partilho. Agora vai. Tá indo aí? Então, aí está o quadro aqui em cima, né? Aí vai contar todo o diálogo que ela teve
link aí desse texto que eu vou passar para vocês, vai contando todo o diálogo, vai pedindo para ele, aí ele vai falar que não tem como ele dar pão, se ele não tinha como comprar pão para ele, e ela fala que eles vão ajudar, que ele começasse, e depois eu relato, depois é que na primeira vez que ele entregou 8 pães, conseguiu comprar 8 pães e começou assim, logo, né, nessa época ainda jovem. Aí tem até esse livro, que vocês estão vendo aí, Chico Xavier e a Isabel, a Rainha Sandra de Portugal. É um livro de Eduardo Carvalho Monteiro, da editora Amadas, eu não conheço. E tem vários outros detalhes aqui nesse link, que eu vou passar para vocês depois, mas é interessante, tem um diálogo direitinho, sabe? Aí, vamos voltar aqui para o texto. O que vai acontecer? No livro também, Mensagem de Inês de Castro, o Chico Xavier vai dizer que quem preparou a reencarnação dele foi a Isabel de Aragão, orientou. E ela, quando está naquele diálogo ali em cima, ele fala assim, quem sois? Ela fala o nome, ela fala assim, você não vai lembrar de mim hoje. Quer dizer, lógico, a pessoa não vai lembrar. Você não lembra de mim agora, mas eu sou Isabel de Aragão, que acho que ela fala assim, o nome, né? Então, ela que preparou a reencarnação do Chico, tá? Então, por isso que ele também já entendeu o que estava conversando, né? E Emmanuel vai falar que a veneranda é a Isabel de Aragão, a veneranda da ministra Nosso Lar. E aí é interessante, né? A veneranda, naquela época, 1940, né, mais ou menos, que foi a época do livro Nosso Lar, ela era a única entidade Nosso Lar que já tinha visto, ela, além do governador, tinha visto Jesus. Então, você vê que nível que nós estamos nos lidando. Ela morreu em 1336, né? Depois não diz nada se ela esteve encarnando ou não, mas ela vem já com o Chico Xavier, já de 1927, já vem conversando com ele, ela preparou a reencarnação dele. Aqui em Nosso Lar, ela já é veneranda, né? A ministra veneranda que tinha visto Jesus. E ela ditou uns livros que eu consegui em PDF, vou passar para vocês depois, o livro para Chico Xavier, Os Filhos do Grande Rei e O Caminho Oculto, que eu achei hoje até na internet, aí vou passar para vocês depois. O Divaldo, no seminário de Nova Jersey, em 2017, ele falou sobre essa rainha Santa Isabel, dizendo que na madrugada de segunda para terça, sempre nesse amanhecer, né, na madrugada, ela faz caravanas nos umbrais terrestres de língua portuguesa para socorrer os espíritos, que é isso que nós estamos vendo e vamos continuar vendo agora. Mas ela vai acompanhada por Alta de Souza, Meimei, Nina Aroeira, entre outros. E nós estamos vendo com Eurípides, que Eurípides já trabalhou com ela no outro livro, né, que eu já citei aqui, né, aqui no caso, o Trilhos da Obsessão. Então, assim, vão médios também encarnados em desdobramento nessas caravanas, para recolher os espíritos. E esses espíritos sofredores, geralmente, vão para as casas transitórias. E o Divaldo falou nesse seminário que no Brasil tem 100 instituições transitórias. E em Portugal tinha 84. Quem já sabia alguma coisa disso aí? Você já tinha ouvido falar a história dela com o Chico? Alguma de vocês? Não? Não, para mim foi novidade, hein? Espetacular, né? Muito interessante. Interessante, né? E é um espírito que está com ele, ajudando ele há muito tempo. Quer dizer, ele é o Chico, nós estamos falando com Miranda, né? Ela trabalha com todo mundo na espiritualidade, né? Lógico, a envergadura dela já viu Jesus, só por aí a gente vê. Ela tem uma autoridade moral incrível. Eu achei legal, porque a gente estava conversando sobre ela, mas aí eu falei, eu vou procurar, estão falando tanto dela, que eu não procurei muita coisa dela, e eu achei várias coisas. Foi ótimo, que assim a gente se informou mais, né? Aqui agora, nós vamos passar para o seguinte, eles vão começar a contar uma dessas passagens que ela tem recolhendo esses espíritos. E aí ele vai dizer que o Miranda está contando, magnetizados pela beleza do amor, ouviram a Santa Isabel dizer, ela vai convocar o pessoal, almas sofredoras que buscais a redenção, vossas súplicas estão sendo ouvidas. Sabeis porque vos encontrais nesse reduto de penitência e punição, escolhido por vós próprios. Então, para lembrar que a gente sabe que ninguém tem, né, sofre pena alguma, nem é castigo, a pessoa naquela vibração vai parar nesses locais. E ela continua. Senti-vos cansados e arrependidos, compreendendo as ilusões do corpo frágil e putrescível ante o espírito viciado e rebelde. Vimos buscar-vos sob a ternura da nossa Mãe Santíssima, que se compadeceu das vossas dores.
Essa é uma oportunidade última, que não deve ser desconsiderada, pois que, logo mais, uma chuva de mais rudes sofrimentos cairá sobre vós na grande mudança para outras paisagens mais primitivas. Então, vamos lembrar aqui quando é que está acontecendo isso. Lembro sempre a vocês que isso está acontecendo no ano passado, né? Ele já estava andando, já passou março, mais ou menos, pela lógica, passou maio, por aí. Está nessa época aí, entre maio e junho, né? Que a gente sabe que, pelo que ele está contando, e mais ou menos que como foi seguindo em frente até o livro ser publicado, está na época do meio do ano passado. E ela fala, oportunidade última, porque desses aí que não querem, que não se arrependeram, já vão seguir para outras paisagens, como ela fala, mais primitivas. E ela lembra que o Pai, todo misericórdia, não deseja o aniquilamento dos maus, porém o desaparecimento do mal que ainda reside em nós. Aí o Miranda fica imaginando que devia ter um amplificador de voz, porque a voz dela, ele fala, a emissão da nobre garganta, em um tom harmônico e musical, estava repercutindo em toda a região. E aí começava a levantar as cabeças da água do pântano, né? O número de cabeças se erguiam das águas pútridas era cada vez maior, assim como gemidos e brados de socorro. Imagina a cena, gente. A fila ia se adentrando cada vez mais, enquanto ela falava iluminada, ela tirava a rosa brilhante no escuro pântano. De imediato, as redes brilhavam no ar e caíam, formando uma claridade de pirilampos que pulsavam. Os aflitos seguravam-se fortemente nas malhas da rede, enquanto outras rompiam-se. Então, algumas redes se rompiam, devolvendo ao lodo o candidato que tentava libertar-se do local terrível. Por quê? Nós vamos saber. Posteriormente, eles souberam que estes que estavam se soltando, que a rede rompia, eles não conseguiam sair. Na verdade, eles não estavam arrependidos, estavam amedrontados. E as vibrações da teia salvadora não os seguravam, porque não tinha a mesma energia, né? A vibração é diferente, por falta de energia correspondente. Os outros se imantavam ali, na rede, eles se encostavam na rede, e aquela mesma vibração, eles ficavam imantados, que eles falam. Aqui, os que se mantinham imantados à rede eram retirados do lodo e conduzidos por auxiliares preparados, que os transferiam para macas colocadas numa área de grama. Depois, eram transferidos para câmaras de recuperação próprias, reiniciando a existência fracassada. Então, ele fala até que está tudo organizadinho, né? O Miranda vai falar aqui na frente. Aí ele vai continuar falando que a Senhora da Caridade continuava sua canção de amor. Nunca podereis afastar-vos da verdade, que é semelhante ao ar que nutre o corpo, à onda que mantém o espírito. Onde quer que vades, lá a encontrarei com diferente indumentária verbal ou realidade inabitual, porque é o psiquismo do Pai vitalizando o universo. Arrependei-vos dos vossos erros, mergulhai no íntimo e lá vereis as razões das vossas dores. Ouvireis a consciência clamar, enquanto a anestesiáveis com os vossos enganos e alucinações. Então, ela está pedindo para você se arrepender ainda. Ela continua. As sublimes leis não convêm com os desastres morais que praticamos, seja qual for a justificativa, sempre falsa. Recomeçai pensando em Jesus, no seu Calvário e sua dedicação total a nós, sofrendo sem motivo, somente para que pudéssemos compreender que a evolução é inevitável e a dor é um dos seus instrumentos. Dai-vos a vós mesmos outra oportunidade. A grande noite que se arrasta com pesadelos já se dilui ao nascer de um novo dia, o da redenção. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais forças de libertar-vos das rudes paixões destrutivas que permanecem asfixiando-vos. Vinde pensando lá na libertação, a fim de seguirdes o rumo da felicidade. Jesus vos espera, e nós também. E aí o Miranda fala que, à medida que a voz dela chegava ao lamaçal, as multidões aflitas escutavam alguns pensamentos de renovação. Vinha junto com a voz dela os pensamentos, né? Que evocavam na mente e ao sentimento desses espíritos. E diminuía a densidade da mata de espinheiros e abrindo aquele visual. Agora estava sendo banhado por uma claridade e aquela densidade diminuía daquele lugar apavorante, né? Ficava mais claro.
medida que ela ia falando, lógico, e a vibração dela do jeito que era, que a gente já sabe que é uma vibração intensa. Aí o Miranda diz que, olhando o grupo de servidores que estava com ela, se notava um brilho que eles exteriorizavam, com delicada tonalidade. O espaço onde eram colocados, eles brilhavam, né? E eles colocavam as pessoas nesse espaço que estava alcançado pela rede, estava abarrotado, em muito boa organização. Ali mesmo se providenciava. Aí eles vão fazer vários tratamentos, terapêuticas próprias, aplicação, passe, hipnose, palavras de acolhimento, transmissão de energias saudáveis, com o objetivo de desencharcá-los dos miasmas que se nutriam. Isso é muito, a gente escuta muito falar que que o espírito está cheio de miasmas, que são como se fossem umas manchas, né? E aí está encharcado daquilo. Aí eles estavam fazendo essas terapias para desencharcá-los desses miasmas. Logo depois, em veículos especiais, assim como em macas, um grande número de pacientes foi transferido e a benfeitora e seu séquito desapareceram na claridade de onde surgiam. Então, gente, agora nós estamos com... Já está contando regressivo aqui, já tem 8 minutos. Quero que vocês comentem alguma coisa até aqui agora. O que vocês acharam, para a gente poder passar para outro assunto e depois, logo em seguida, trocar de sala. Foi mais o poder rápido. desse espírito, né? O poder do espírito da Santa Isabel de Aragão é impressionante. E como é que a gente não sabia dela, né? Como é que ela vem, como é que ela está iluminada, né? No Brasil, incrível. Estou amando isso. Para falar que é todos os de língua portuguesa, né? Porque ela já, vamos dizer, adotou todos que têm a língua portuguesa. No caso, ela era de Portugal, ela é espanhola, mas como ela foi rainha junto de Portugal, né? Então, aí, quando ela pede ao Chico para ele trabalhar porque aí ele vai escrever em português, né? Trabalhasse e divulgasse tudo na língua portuguesa, e pede para ele dar o pão, que ele falou que não tinha. Aí diz que hoje em dia, estava escutando num vídeo, e hoje em dia diz que, eu não sei como é que está agora na pandemia, mas o vídeo era da época recente, e diz que é mais de 1.600 pães que eles dão lá no local lá onde era o Chico dava os pães, né? E foi ampliando, lógico, que as pessoas vão se envolvendo, né? E aí vão pessoas que ajudam, no caso também financeiramente. E aí começa com um espírito, como você falou, um espírito que faz um pedido, que lógico, né, o espírito de escola, como eles chamam, né? E ela vai... Esse capítulo aqui fala mais uma vez tudo que ela vem, e aí mostrou bem como é que ela conversa, né? Como é que ela vai jogando. A voz espalha. O Miranda também nem entende como, perguntou que você achou que tinha um alto-falante. Tem hora que ele fala, ele tem umas deduções que parece que ele não escreveu tantos livros antes, né? Ele fala, parecia que tinha um alto-falante. Ela é muito forte. Então, a gente está com mais um exemplo aí para a gente ver de espírito de luz, né? Nossa. É extraordinário, né? Como o socorro, né? É feito no mundo espiritual, né? A oportunidade que as pessoas têm, pessoas em erro, pessoas que às vezes não têm nem a menor ideia do que seja rezar, do que seja o mundo espiritual, né? O bem. E aí, de repente, aparece um grupo socorrista desse escola, né? Como você disse, e vem recebendo, eles vêm ouvindo aquelas palavras que já vão acalentando os corações. Muitas pessoas, muitos espíritos ali já estão abertos a isso, né? Necessitados, sofridos, e é muito bonito. Essa informação ela é muito bonita, porque você sente o quanto é rico, o quanto é amoroso o socorro desses espíritos, né? Você vê que o Divaldo falou que é toda semana, de segunda para terça, toda semana. Aí teve uma outra informação, eu tirei até do texto aí, para não ficar muita quantidade,
que ela, quando estava lá, na época do Nosso Lar, eles falam que ela já tinha 1000 horas de trabalho incessante, sem parar, sem reclamar, um negócio assim que eles falam. Então, assim, é um trabalho incessante. Ela faz isso aí, né, no mínimo, porque hoje em dia, imagina, para ela isso não deve ser nada, mas a gente tem que prestar atenção no que ela fala aí, né? É a última chance, porque agora é a hora da virada. Então, para quem ainda vai encarnar, esses espíritos vão ser preparados. Ninguém sai dali do charco e encarna. Né? É isso que a gente tem que estar, mais ou menos, matematicamente falando. Nós vamos ter uma leva de espíritos ainda que estão perturbados. Aliás, eu vou até depois tirar um trechinho que eu estava lendo no Mensageiro para colocar aqui para a gente, que lá eles falam sobre isso. Mensageiro é 1944. E ele fala sobre esses espíritos que são tirados do região inferior e reencarnam. E eles falam que eles vêm e lógico que não existe, né? Sempre existe uma razão para estar na nossa família, ou a gente conviver com eles, e eles vêm e atrapalham, às vezes, um pouco a evolução dos outros, porque a pessoa acaba, né, acaba tombando na sua impaciência, na sua irritabilidade de lidar com aquele tipo de espírito. Então, ainda tem gente para nascer ainda aí, para depois crescer, para dar trabalho ainda, né? Porque sempre, que nós já estamos falando aqui sempre, para poder tentar se melhorar, porque se eles vierem, já estão arrependidos e vierem com vontade de se melhorar, aí tem a chance de continuar, porque só vai ficar quem está com vontade, quem não quer mais fazer o mal pelo mal, né? Não quer fazer mal e maldade e não gosta, faz, mas aí erra, tropeça, mas aqueles que querem fazer o mal pelo mal não vão ficar lá no mundo primitivo, né? Temos que lembrar disso aí. E aí ela fala, olha, é a última oportunidade, porque nessa época, acredito que assim, ao longo do ano passado inteiro, né, ao longo desse ano, ao longo da pandemia, ainda vão passar por ali e vão falar, e vão levar. Depois que o negócio estiver mais situado, a gente não tem noção do que está acontecendo lá, né? Aí eles vão começar a investir, porque não é só os encarnados que têm que mudar o pensamento. Eles falam muito disso. Nós não vamos mudar o planeta Terra, regenerar ele, só com os encarnados, não. Tem que ter a turma do desencarnado também. Enquanto eles estão nessa vibração ruim, eles atrapalham a evolução do planeta Terra. Não deixa o planeta evoluir. Então, por isso que estão retirando a cidade inteira, transplantando, pega um pedaço, como se fosse um pedaço de bolo, tira daqui, levando para o mundo primitivo, né? Eles estão retirando as cidades inteiras ao longo do mundo inteiro, ao redor do mundo todo, que o Miranda fala, aliás, é o Spinelli que fala toda hora, o Eurípides fala, que está acontecendo, começou o capítulo falando isso, está acontecendo no mundo todo. Enquanto nós estamos aqui, então, todos os outros países estão fazendo a mesma coisa. E daí, se esses desencarnados que estão aí não tiverem uma boa, como ela fala, não tiverem uma boa vibração, vão passar, mas já passa direto, né? Vai desencarnar daqui, continua lá, encarnando naqueles mundos primitivos do meio lá, que vai ser bem, né, a era da pré-história e por aí vai. E aí o que acontece? Vai mudar a vibração. Porque se a gente ficar aqui com um monte de espírito que tá só querendo fazer o mal, essa turma aí que tem ódio de Jesus, não tem como vai ajudar a vibração do planeta. O planeta vibra de forma péssima. Nós somos na faixa de 7 bilhões, né? E já foi falado várias vezes que nós temos 3 vezes mais desencarnados. Então, se é 7 bilhões de encarnados, nós estamos com 21 de desencarnados. Pensa bem, né? Vamos trocar de sala e vamos continuar pensando nisso. Tá bom, gente? Vamos terminar aqui. Deixa eu fechar aqui e abrir aqui. Oh, meu site. Vou pegar aqui agora. Não estou conseguindo. Tem que parar. Então, vamos fechar a sala aqui e vamos passar para outra, tá bom? Até já.